um poderoso milionário, entrou num café simples para se proteger da chuva e ofereceu seu lenço a uma garçonete que chorava quando descobriu que ela era dona do café que sua empresa planejava demolir. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Segredos familiares vieram à tona, e suas vidas se entrelaçaram de formas que ninguém poderia imaginar. Uma história de transformação, reconciliação e amor inesperado. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva golpeava furiosamente as janelas do modesto café, o Cantinho da Ana, localizado no coração de um bairro que resistia valentemente ao avanço implacável da modernidade. Lá fora, o céu de Lisboa estava vestido de cinza chumbo, como se quisesse acompanhar o estado de ânimo que reinava dentro do estabelecimento. A sineta da porta tilintou anunciando a chegada de um novo cliente. Carlos Oliveira entrou sacudindo seu guarda-chuva de seda preta, sua imponente figura de 1,80 m, contrastando dramaticamente com a simplicidade do lugar. Seu terno italiano feito sob medida, o relógio suíço que adornava seu pulso e seus sapatos perfeitamente engraxados falavam por ele antes que suas palavras. Aos 45 anos, havia construído um império imobiliário com a mesma determinação com que agora buscava abrigo da tempestade. Enquanto se acomodava em uma mesa junto à janela, seus olhos pousaram em uma mulher que servia café, no balcão. Maria Santos, segundo indicava o pequeno broche em seu uniforme, tentava disfarçar seus olhos avermelhados enquanto atendia mecanicamente os clientes. Seu cabelo castanho preso em um coque improvisado e suas mãos levemente ásperas revelavam uma vida de trabalho constante. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Ela, envergonhada, desviou rapidamente o olhar, como se tivesse sido descoberta em algo indevido. Ele, acostumado a detectar fraquezas em seus adversários comerciais, notou algo mais: uma dignidade inquebrantável em meio ao sofrimento. Carlos tirou um lenço de seda do bolso de seu paletó e, num impulso que nem ele mesmo compreendeu, ofereceu, quando ela se aproximou para anotar seu pedido. "Desculpe, mas parece que você precisa mais disso do que eu", disse, com uma voz que tentava ser neutra, mas que deixava transparecer um interesse incomum. "Às vezes o destino coloca diante de nós precisamente aquilo que estivemos evitando durante toda a vida, como se soubesse que ali, em nosso ponto cego, se esconde a única oportunidade de verdadeira transformação." Carlos Oliveira havia aprendido, desde jovem, que as emoções eram um luxo que não podia se permitir. Filho de um pequeno construtor que perdeu tudo na crise econômica dos anos 90, havia jurado a si mesmo que nunca experimentaria a humilhação que viu nos olhos de seu pai quando os bancos executaram a hipoteca de sua casa. Sentado em seu escritório no Vismétis, em 7º andar da Torre Oliveira, contemplava Lisboa através dos vidros polarizados. A cidade se estendia a seus pés como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era calculado com precisão matemática. "Os números do último trimestre são impecáveis", comentou Antônio Costa, seu sócio há 15 anos, enquanto deslizava uma pasta sobre a escrivaninha de cristal e aço. "O projeto do bairro São Martinho nos dará lucros históricos assim que conseguirmos as últimas propriedades." Carlos assentiu com um gesto quase imperceptível, enquanto sua mente divagava para o café da manhã anterior. Não podia explicar por que o rosto daquela barista persistia em seus pensamentos, como uma melodia impossível de esquecer. "Você está me ouvindo, Carlos?", perguntou Antônio, acostumado à atenção total de seu sócio. "Precisamos fechar a Tiamessuat. Compra desse quarteirão antes do final do mês. Há um café na esquina que resiste a vender, mas todos têm seu preço, não é?" A menção ao café fez Carlos levantar o olhar bruscamente. "Como se chama esse estabelecimento?", perguntou com um interesse que tentou disfarçar. "O Cantinho da Ana, acho. Um local sem importância, mas estrategicamente localizado", respondeu Antônio com desdém. "Designei Paulo para pressionar um pouco mais. Esses pequenos negócios familiares sempre acabam cedendo." Carlos sentiu uma pontada inexplicável. Aquele lugar que sua empresa pretendia demolir era o mesmo onde havia visto Maria chorar.
A coincidência produziu nele um desconforto que não experimentava há anos. Eu quero me encarregar pessoalmente desse assunto, declarou com uma firmeza que não admitia réplica. Há detalhes que prefiro supervisionar diretamente. Antônio o olhou com surpresa. Carlos nunca se ocupava de aquisições menores. Seu tempo valia demais para ser desperdiçado em negociações com proprietários sentimentais. Como quiser, concedeu Antônio, ocultando seu desconcerto. Embora não entenda o que pode ter de especial um café decadente. O que Antônio não sabia era que às vezes o destino tem uma forma peculiar de colocar diante de nós espelhos onde menos esperamos. Maria Santos limpava as mesas do café com movimentos automáticos, enquanto sua mente viajava para tempos melhores. Aos 38 anos, a vida lhe havia ensinado a encontrar beleza na simplicidade, a valorizar o que outros consideravam insignificante. Mãe, já terminei de organizar o depósito. A voz adolescente de Rafael, seu filho de 16 anos, trouxe-a de volta ao presente. Maria sorriu ao ver seu filho tão cheio de sonhos e potencial quanto escasso de oportunidades. Rafael havia herdado sua sensibilidade artística e a inteligência analítica de um pai que preferiu desaparecer a enfrentar responsabilidades. Obrigada, querido. Vá para casa e termine seus deveres. Eu fecharei o café, respondeu Maria, tentando que sua voz não revelasse a preocupação que a consumia. A carta do banco, exigindo o pagamento dos últimos 6 meses de hipoteca, pesava em seu bolso como uma lápide. O café que havia pertencido à sua tia Ana durante décadas e que ela herdara 5 anos atrás, era agora sua única fonte de renda, e o lugar onde Rafael havia crescido entre o aroma de café recém-moído e as histórias dos clientes habituais. Você esteve chorando de novo? Perguntou Rafael com a perspicácia própria de quem amadureceu cedo demais. Só um pouco de cansaço, mentiu Maria, forçando um sorriso. Vá logo, não quero que chegue atrasado ao seu programa de arte. Rafael a abraçou fortemente, antes de sair como se quisesse transmitir-lhe uma força que ele mesmo precisava. Maria sabia que seu filho não era alheio aos problemas econômicos, mas tentava protegê-lo o máximo possível. Quando ficou sozinha, Maria tirou de debaixo do balcão um caderno desgastado. Em suas páginas, esboços a lápis e carvão mostravam cenas do café, rostos de clientes habituais, detalhes do bairro que poucos notariam. Seu talento para capturar a essência das pessoas e lugares era extraordinário, mas fazia anos que seus sonhos de estudar belas artes haviam sido relegados pela necessidade de sobreviver. A sineta da porta soou novamente. Maria fechou apressadamente seu caderno e levantou os olhos para encontrar o homem elegante do dia anterior. Desta vez, não carregava guarda-chuva, nem parecia buscar refúgio da chuva. Seus olhos de um castanho intenso esquadrinhavam o lugar como se avaliassem cada detalhe. Estamos prestes a fechar, informou Maria, surpresa com a presença do homem que lhe havia oferecido seu lenço. Só queria retribuir uma visita e talvez provar aquele café que cheirava tão bem ontem, respondeu ele com um sorriso que parecia ensaiado, como se não estivesse acostumado a usá-lo com sinceridade. Maria assentiu desconfiada, mas profissional, e procedeu a preparar um expresso. Enquanto a máquina zumbia, observou disfarçadamente o homem que havia sentado na mesma mesa do dia anterior. Sua postura, a maneira como seus dedos tamborilavam suavemente sobre a mesa, tudo nele respirava poder e controle. Posso lhe perguntar algo, disse ele quando ela lhe serviu o café. Por que o cantinho da Ana e não o cantinho da Maria? A pergunta a pegou de surpresa. Não era habitual que clientes ocasionais se fixassem em detalhes como seu nome no broche. Ana era minha tia. Ela construiu este lugar do zero, transformou um espaço vazio em um lar para muitos. Mudar o nome seria como apagar seu legado, respondeu, com uma emoção que não pôde ocultar. Carlos assentiu, absorvendo cada palavra, como se fossem dados cruciais para algum tipo de análise. Os legados são importantes, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Nesse momento, nenhum dos dois poderia imaginar que suas vidas aparentemente tão distantes
estavam conectadas por fios invisíveis que logo começariam a se tensionar. As semanas seguintes testemunharam um ritual estranho. Carlos Oliveira, um dos empresários mais poderosos de Portugal, começou a frequentar o cantinho da Ana todas as manhãs, às 8h30. Sempre pedia o mesmo um expresso duplo e uma torrada com tomate e azeite de oliva. Sempre se sentava na mesma mesa junto à janela. E sempre observava Maria interagir com os demais clientes. O que mais o intrigava era a forma como ela tratava cada pessoa. Para Maria, não existiam clientes anônimos. Conhecia a João, o aposentado que vinha todos os dias ler o jornal e cuja esposa sofria de Alzheimer, a Luísa, a estudante de medicina que preparava seus exames na mesa do fundo, a Roberto, o taxista que passava para tomar um café para a viagem e sempre contava a mesma piada ruim. Carlos, acostumado às relações transacionais, onde cada interação tinha um propósito estratégico, encontrava-se fascinado por esta forma de conexão genuína que Maria estabelecia sem esforço aparente. Uma manhã, enquanto fingia revisar documentos em seu tablet, ouviu uma conversa que capturou completamente sua atenção. "Maria, querida, este mês não poderei pagar o que lhe devo", disse uma senhora idosa com expressão aflita. "O remédio de Jaime aumentou de preço e mal dá com a aposentadoria." "Não se preocupe, dona Teresa", respondeu Maria com calor. "Tome seu café tranquila. Pode me pagar quando puder." Carlos franziu o senho. De uma perspectiva empresarial, aquilo era uma péssima decisão. Mas algo na forma como Maria diminuía a importância de seu próprio sacrifício lhe parecia perturbadoramente admirável. Mais tarde, naquele mesmo dia em seu escritório, Carlos revisava os documentos de aquisição do quarteirão onde se localizava o café. Os números eram claros: demolir os antigos edifícios e construir um complexo residencial de luxo multiplicaria exponencialmente o valor do terreno. "Estive investigando sobre o cantinho da Ana", informou Paulo, o encarregado de aquisições, interrompendo seus pensamentos. "O local está à beira da falência. Tem dívidas com o banco, com fornecedores, e as vendas caíram 30% no último ano." Carlos sentiu um desconforto inexplicável diante da vulnerabilidade exposta de Maria. "Podemos oferecer-lhes uma quantia razoável agora, ou esperar que o banco execute a hipoteca e adquiri-lo por muito menos", continuou Paulo com frieza profissional. "Deixe-me os relatórios", respondeu Carlos secamente. "E Paulo, este assunto eu administro pessoalmente a partir de agora." Quando seu subordinado se retirou, Carlos estendeu os documentos sobre sua escrivaninha. Entre estatísticas e gráficos de tendências negativas, havia algo que os números não podiam quantificar: o valor social daquele espaço. As conexões humanas que se teciam diariamente entre suas paredes, a dignidade com que Maria lutava contra a adversidade. Pela primeira vez em décadas, Carlos Oliveira sentia uma dissonância entre seus objetivos empresariais e algo mais profundo que não sabia nomear. Às vezes, as decisões mais importantes de nossas vidas não se apresentam como grandes encruzilhadas, mas como pequenas dúvidas que se instalam em nosso interior e se recusam a partir. Maio trouxe consigo uma luz diferente a Lisboa, um resplendor que realçava as cores do velho bairro e transformava o ambiente do café. Carlos havia modificado sua rotina para poder passar mais tempo no cantinho da Ana. Já não era só o café da manhã, às vezes retornava à tarde com a desculpa de buscar um lugar tranquilo onde revisar documentos. Na realidade, o que revisava com crescente interesse era Maria e a vida que se desenvolvia ao seu redor. Havia aprendido a reconhecer seus pequenos gestos, como mordia levemente o lábio quando estava preocupada, como seus olhos se iluminavam quando falava com Rafael, como suas mãos nunca estavam completamente quietas, sempre desenhando formas invisíveis no ar. "Posso lhe perguntar algo, Sr. Oliveira?", disse Maria numa tarde tranquila, surpreendendo-o enquanto a observava disfarçadamente. Carlos assentiu incomodado por ter sido descoberto. "Faz quase um mês que vem diariamente. Não me interprete. Mal agradeço sua clientela, mas o que busca realmente aqui, este não parece precisamente seu ambiente." A pergunta direta e sem pretensões o desarmou.
No mundo dos negócios, ninguém se atrevia a questioná-lo de maneira tão frontal. Talvez busque o que não encontrei nos lugares que supostamente são o meu ambiente. Respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ele mesmo. Maria o estudou com um olhar que parecia atravessar suas defesas cuidadosamente construídas. E o que seria isso? Insistiu ela. Autenticidade, respondeu ele após uma pausa. No meu mundo as pessoas são como peças de xadrez, sempre calculando seu próximo movimento, sempre com uma agenda oculta. Um sorriso tênue se desenhou nos lábios de Maria. Aqui também há agendas ocultas, Sr. Oliveira. Só que são mais simples sobreviver mais um dia, manter este lugar funcionando, educar meu filho e encontrar pequenos momentos de beleza entre as dificuldades. Algo na forma como pronunciou beleza captou a atenção de Carlos. Fale-me dessa beleza, pediu com um genuíno interesse. Maria hesitou um momento. Depois, num gesto inesperado, tirou seu caderno de desenhos de debaixo do balcão e o colocou diante dele. Isto é o que vejo quando outros só veem um café velho ou clientes comuns, explicou enquanto abria o caderno. Carlos passou as páginas lentamente assombrado. Os desenhos não eram simples reproduções da realidade, capturavam a essência de cada pessoa, a atmosfera exata de cada momento. Ela havia captado a dignidade de João, enquanto lia seu jornal a concentração intensa de Luísa, estudando a alegria efêmera mas autêntica de Roberto, contando suas piadas. E então, na última página, encontrou seu próprio rosto. Maria o havia desenhado olhando pela janela, com uma expressão que ele mesmo desconhecia, uma mistura de melancolia e anseio, como se buscasse algo que havia perdido há muito tempo. Você tem um dom extraordinário, murmurou genuinamente impressionado. Tinha sonhos extraordinários, corrigiu ela fechando suavemente o caderno. Agora tenho responsabilidades extraordinárias. Nesse momento, algo mudou entre eles. Não foi um gesto romântico nem uma declaração dramática. Foi o reconhecimento silencioso de que, apesar de seus mundos abismalmente diferentes, ambos entendiam o custo dos sonhos abandonados. O escritório de Carlos na Torre Oliveira era o epítome do poder corporativo minimalista, impecável dominado por tons cinzas e pretos. As paredes exibiam arte contemporânea, adquirida por seu valor de investimento mais que por qualquer conexão emocional. Contudo, naquele dia, Carlos observava seu entorno com olhos diferentes. Depois de 2 meses frequentando o cantinho da Ana, achava seu próprio escritório estranhamente estéril, carente do calor e humanidade que impregnava cada canto do café. A equipe diretiva está esperando, anunciou sua assistente da porta. A reunião mensal do conselho transcorreu com a eficiência habitual. Relatórios, projeções, estratégias. Mas enquanto Antônio expunha entusiasmado os avanços do projeto São Martinho, Carlos se encontrou pensando nos desenhos de Maria, na forma como capturavam verdades que nenhum relatório financeiro podia refletir. Conseguimos adquirir 85% das propriedades do quarteirão, informava Antônio com evidente satisfação. Embora ainda tenhamos problemas com alguns inquilinos e pequenos negócios que resistem, especialmente aquele café. Os diretores assentiram compreensivamente. A resistência de pequenos proprietários era um obstáculo habitual em seus desenvolvimentos imobiliários. Estive pensando, interveio Carlos inesperadamente, que talvez devêssemos reconsiderar nossa abordagem. Um silêncio tenso se apoderou da sala. Carlos Oliveira nunca reconsiderava abordagens. Ele estabelecia diretrizes e os demais as executavam. A que exatamente você se refere? Perguntou Antônio com cautela. A possibilidade de integrar alguns desses negócios em nosso desenvolvimento, respondeu Carlos, surpreendendo a si mesmo. Conservar certos elementos do bairro que contribuem com caráter. As expressões de desconcerto nos rostos de seus diretores teriam resultado cômicas em outro contexto. Carlos, disse Antônio, com um tom que misturava incredulidade e condescendência. Nossos investidores esperam um complexo premium, não um projeto de preservação histórica. A rentabilidade está na renovação completa, não em manter cafés antiquados por nostalgia. A nostalgia também pode ser rentável,
rebateu Carlos com a segurança que o caracterizava nos negócios. Pense nisso, tradição em um ambiente moderno. Autenticidade em meio ao luxo é um conceito que poderíamos explorar comercialmente. Suas palavras estavam envolvidas na linguagem dos negócios, mas ele sabia que suas motivações iam além do comercial. Pela primeira vez em sua carreira, estava utilizando sua habilidade para os negócios para proteger algo que não podia ser quantificado em termos econômicos. A reunião concluiu com um acordo para explorar alternativas, mas Carlos percebeu claramente a resistência de Antônio. Seu sócio o observava como quem olha para um doente cuja febre provoca delírios temporários. Naquela mesma tarde, Carlos retornou ao café. O contraste entre a fria sala de reuniões e a cálida atmosfera do cantinho da Ana era mais pronunciado que nunca. Maria estava ocupada atendendo a um grupo de idosos que riam ruidosamente. Seus movimentos eram fluidos naturais, completamente presentes no que fazia. Carlos observou como ela escutava atentamente suas histórias, como respondia com comentários precisos, que demonstravam um interesse genuíno. Quando finalmente se aproximou de sua mesa, Maria o recebeu com um sorriso cansado, mas sincero. Parece que teve um dia difícil, Sr. Oliveira, comentou, enquanto lhe servia seu café habitual sem necessidade de perguntar. Tão evidente assim, respondeu ele com um sorriso tênue. Seus ombros estão tensos e seu senho está mais franzido que o normal, explicou ela com naturalidade. Além disso, normalmente não vem a esta hora. Carlos se surpreendeu com sua capacidade de observação. Em seu mundo, as pessoas estavam demasiado preocupadas com seus próprios interesses para notar os estados de ânimo alheios. Às vezes, me pergunto se tudo o que construí tem algum valor real. Confessou em um momento de vulnerabilidade que o assombrou. Maria o olhou diretamente nos olhos, sem a reverência temerosa que costumavam mostrar aqueles que conheciam sua posição. O valor real não costuma estar no que construímos, mas em por que e para quem o fazemos, respondeu com simplicidade. Este café não vale muito em termos monetários, mas é invaluável para as pessoas que encontram aqui um segundo lar. Suas palavras ressoaram profundamente em Carlos, como uma verdade esquecida, que sempre estivera ali esperando ser redescoberta. Os impérios são construídos com ambição e estratégia, mas são as conexões humanas que dão sentido às nossas vidas. Carlos começava a entender que havia edificado um reino impressionante, mas vazio, enquanto Maria havia criado um pequeno universo transbordante de significado. A manhã de junho em que Rafael entrou correndo no café, com os olhos brilhantes de emoção e uma carta amassada na mão, mudou o curso de várias vidas. Mãe, fui aceito no programa de arte de verão, exclamou agitando o papel como se fosse um tesouro. Maria, que limpava mesas perto de onde Carlos desfrutava seu café matinal, ficou momentaneamente paralisada. Mas pensei que você tinha desistido de se inscrever, respondeu com voz trêmula. Rafael, você sabe que não podemos pagar por isso agora. O rosto do jovem ensombreceu visivelmente, embora tentasse manter o sorriso. Eu sei, só queria mostrar que me aceitaram. É um reconhecimento, não é? Disse dobrando cuidadosamente a carta. De qualquer forma, já disse a Beatriz que não poderia participar. Beatriz, perguntou Maria, franzindo o senho. Minha mentora no Centro Cultural, explicou Rafael. Aquela que insistiu para que eu enviasse minha inscrição. Ela disse que tenho talento real. Carlos, que havia estado escutando involuntariamente a conversa, sentiu uma súbita inquietação. Beatriz era um nome que conhecia muito bem, um nome que evocava tanto orgulho quanto dor. Beatriz o quê? Perguntou intervindo de maneira impulsiva. Rafael olhou surpreso como se acabasse de notar sua presença. Oliveira respondeu com naturalidade. Beatriz Oliveira. É incrível, sabia? Ela tem um doutorado em História da Arte e poderia estar trabalhando em qualquer museu importante, mas prefere o Centro Cultural do bairro. O mundo de Carlos parou por um instante. Sua filha, de quem havia se distanciado 3 anos atrás após uma amarga discussão sobre o rumo de sua vida, estava a apenas algumas quadras de distância, orientando o filho de Maria. Está se sentindo bem, Sr. Oliveira?
Perguntou Maria, notando sua palidez repentina. Sim, é só... Conheço alguém com esse nome, respondeu vagamente. Rafael, alheio à atenção, continuou entusiasmado. Amanhã há uma exposição de fim de curso no centro. Beatriz organizou tudo para mostrar nossos trabalhos. Você deveria vir, mãe. Vou tentar, querido, prometeu Maria com um sorriso que não ocultava completamente sua preocupação com as finanças. Quando Rafael saiu, um silêncio incômodo se instalou entre Maria e Carlos. Finalmente ela falou. O programa custa 1.200 euros pelas 6 semanas, explicou sem que ele perguntasse. Inclui materiais tutórias e uma possível bolsa para a escola de arte se eles se destacarem. É uma oportunidade única. Carlos assentiu, compreendendo perfeitamente o que significava esse programa para Rafael, e a dor de Maria por não poder proporcioná-lo. Posso perguntar por que não solicitam uma bolsa? Inquiriu com delicadeza. Maria soltou uma risada amarga enquanto limpava uma mesa próxima. Tentamos. Mas acontece que tenho uma propriedade em meu nome e então não nos qualificamos como necessitados, explicou. O fato de que essa propriedade esteja à beira da execução hipotecária não parece importar nos formulários oficiais. Carlos percebeu tanto orgulho quanto frustração em sua voz. Maria não era o tipo de pessoa que esperava soluções externas para seus problemas. Irei a essa exposição amanhã, declarou Carlos repentinamente. Se não se importar, claro. Maria o olhou com surpresa. Por que você gostaria de ir a uma exposição de estudantes do ensino secundário? Perguntou diretamente. Carlos hesitou um momento antes de responder. Porque eu gostaria de ver o talento do qual você fala, disse optando por uma verdade parcial. E porque me interessa a arte autêntica, não apenas a que é cotada em leilões com valores inflados, artificialmente. O que não disse foi que mais que tudo desejava ver sua filha, mesmo que fosse de longe. Beatriz, sua única filha, que havia rejeitado seguir seus passos no mundo empresarial, para se dedicar à arte e à educação. Naquela noite, em sua cobertura com vista para a cidade, Carlos contemplava uma fotografia antiga, ele e Beatriz em frente. A Torre Eiffel, ela com 16 anos sorrindo abertamente com um brilho nos olhos, que foi se apagando à medida que ele tentava moldá-la segundo suas expectativas. Os laços familiares são como raízes invisíveis que nos sustentam mesmo, quando pensamos tê-las cortado. Carlos compreendia agora que havia confundido autoridade com paternidade e controle com amor, e que esse erro lhe havia custado o mais valioso que tinha. O Centro Cultural São Martinho era um edifício antigo, reconvertido com grandes janelas que permitiam que a luz natural banhasse as obras expostas. Apesar de sua aparência modesta em comparação com as galerias que Carlos frequentava, havia no lugar uma vitalidade que faltava nos espaços mais prestigiosos. Quando entrou vestido com um traje deliberadamente casual, seu olhar percorreu a sala buscando um rosto familiar. E então a viu Beatriz, sua filha, havia herdado sua altura e seus traços definidos, mas tinha o calor e expressividade de Helena, sua ex-esposa. Aos 28 anos movia-se com uma confiança serena entre os visitantes, explicando as obras com paixão e conhecimento. Carlos se manteve à distância observando-a. O nó em sua garganta o impedia de se aproximar. O que diria depois de 3 anos de silêncio? Como justificaria sua rigidez, sua incapacidade de aceitar que ela escolhesse um caminho diferente do que ele havia traçado? Você veio. A voz de Maria ao seu lado o sobressaltou. Usava um vestido simples, mas elegante, muito diferente do uniforme com o qual sempre a tinha visto. Sim, respondeu ele sem desviar o olhar de Beatriz, e vejo que você também. Maria seguiu a direção de seu olhar e franziu o senho intrigada por seu evidente interesse na jovem mentora. Rafael está por ali, apontou para um canto onde seu filho explicava entusiasmado sua obra a um pequeno grupo. Está nervoso, mas foi empolgado. É a primeira vez que expõe. Carlos assentiu, forçando-se a desviar a atenção para o jovem artista. Rafael certamente tinha talento. Sua obra, uma série de ilustrações urbanas que capturavam a vida do bairro de ângulos inesperados, mostrava uma sensibilidade similar à de sua mãe. Ele tem um olhar excepcional para os detalhes significativos.
comentou com sinceridade. Maria sorriu com orgulho maternal. Como sua mãe, acrescentou Carlos, provocando um leve rubor nela. A conversa foi interrompida quando Beatriz se aproximou do centro da sala para dar um breve discurso de boas-vindas. Sua voz clara e apaixonada atravessou Carlos como uma flecha. A arte não é um luxo, declarava com convicção. É uma necessidade humana fundamental, uma forma de compreender e processar nossa realidade. Estes jovens artistas nos mostram o mundo através de seus olhos, convidam-nos a ver o que normalmente ignoramos. Suas palavras ressoavam com uma verdade que Carlos, focado durante décadas em construir e adquirir, havia esquecido o valor de ver além do evidente, de conectar-se com o essencial. Quando o discurso terminou e os participantes começaram a percorrer a exposição, Carlos se viu caminhando em direção à sua filha, como atraído por uma força invisível. Beatriz, de costas para ele, conversava animadamente com Rafael. Sua técnica melhorou muitíssimo, escutou-a dizer. Se pudesse participar do programa de verão, realmente poderíamos preparar seu portfólio para as inscrições universitárias. Você já sabe que não é possível, respondeu Rafael com um sorriso, resignado, mas obrigado por acreditar em mim. Sempre há opções, insistiu Beatriz. Podemos buscar patrocinadores privados ou... Sua voz se cortou abruptamente quando se virou e viu Carlos a poucos passos de distância. O reconhecimento, a surpresa e uma mistura de emoções contraditórias cruzaram seu rosto em segundos. Pai, pronunciou finalmente com uma voz que misturava incredulidade e cautela. Olá, Beatriz, respondeu ele subitamente consciente de quão inadequadas eram palavras tão simples depois de tanto tempo. Rafael olhava alternadamente para sua mentora e para o cliente habitual do café de sua mãe, desconcertado. Vocês se conhecem? Perguntou. É meu pai, respondeu Beatriz com uma frieza que contrastava com seu calor habitual. A revelação caiu como uma bomba no meio da exposição. Maria, que se havia aproximado para felicitar seu filho, deteve-se, abruptamente compreendendo de uma vez por que Carlos havia mostrado tanto interesse em comparecer. Carlos Oliveira apresentou-se formalmente a Beatriz, estendendo sua mão. Sua mentora e eu nos conhecemos do café da mãe dela. Os olhos de Beatriz se arregalaram de surpresa, passando de Carlos a Maria e de volta a seu pai. Do café de... O que você está fazendo exatamente em um café de bairro, pai? Perguntou com ceticismo. A última vez que verifiquei sua agenda, não incluía misturar-se com a gente comum. O tom mordaz fez com que Carlos se encolhesse internamente, reconhecendo suas próprias palavras de anos atrás, quando havia desdenhado o interesse de Beatriz por trabalhar em comunidades desfavorecidas. As pessoas mudam, respondeu simplesmente. Ou talvez descobrem partes de si mesmas que haviam ignorado. Beatriz o estudou com intensidade, como buscando sinais de manipulação ou falsidade. Eu gostaria de falar com você, disse finalmente. Carlos, quando tiver tempo. Tenho tempo agora, respondeu ela com decisão. Rafael se importa se... À vontade, respondeu o jovem, ainda processando a informação. Minha mãe e eu estaremos por aqui. Maria assentiu com uma expressão indecifrável, enquanto pai e filha se afastavam para um canto mais tranquilo. Não posso acreditar que você frequenta o cantinho da Ana, começou Beatriz, uma vez que estavam sozinhos. O que busca ali o grande Carlos Oliveira? Por acaso é parte de algum plano de aquisição? A pergunta direta e perspicaz revelava que Beatriz continuava conhecendo bem seu pai. Inicialmente sim, confessou Carlos, optando pela honestidade completa. Minha empresa planeja desenvolver todo esse quarteirão. Beatriz deixou escapar uma risada incrédula. Claro, eu deveria ter imaginado. Maria sabe disso. Perguntou com indignação crescente. Não, admitiu Carlos, mas já não estou seguro de querer seguir adiante com esse plano, pelo menos não como estava concebido originalmente. Beatriz o olhou com ceticismo. E devo acreditar que você teve um repentino ataque de consciência social. Você que sempre me disse que os negócios não são lugar para sentimentalismos. Não é tão simples, respondeu Carlos. Estes meses, conhecer Maria e as pessoas que frequentam o café
ver como constroem comunidade, como se apoiam mutuamente, me fez questionar certas coisas. Que coisas exatamente? Insistiu Beatriz, sem ceder terreno. O valor real do que construí, respondeu ele após uma pausa. E o que perdi no processo. Algo em seu tom, uma vulnerabilidade que Beatriz raramente havia percebido em seu pai, pareceu alcançá-la. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Você está falando de mamãe e de mim. Disse não como pergunta, mas como confirmação. Carlos assentiu. Entre outras coisas, sim, estive pensando que talvez você tenha tido razão todo este tempo, sobre o que realmente importa. Um silêncio carregado de emoções se instalou entre eles. Sabe qual é o mais irônico? Disse finalmente Beatriz. Que tenho tentado conseguir fundos para o programa de verão durante meses, batendo em todas as portas corporativas possíveis. E resulta que meu próprio pai é exatamente o tipo de pessoa que poderia tê-lo financiado com o dinheiro solto de seus bolsos. Ainda posso fazê-lo, ofereceu Carlos imediatamente. Não se trata só do seu dinheiro, pai, respondeu Beatriz. Com firmeza. Nunca se tratou disso. Nesse momento, sob as luzes suaves de uma pequena exposição de arte, Carlos compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede em propriedades ou contas bancárias, mas na capacidade de reconhecer nossos erros e encontrar o valor para emendá-los. A revelação na exposição de arte havia desencadeado um terremoto emocional que continuava enviando réplicas dias depois. Carlos, sentado em seu escritório, contemplava a cidade com novos olhos. A Torre Oliveira, símbolo de seu sucesso, agora lhe parecia um monumento a uma visão incompleta do mundo. Você perdeu completamente a razão, a voz exasperada de Antônio interrompeu seus pensamentos. Seu sócio havia entrado sem se anunciar, agitando alguns documentos. Um estudo de viabilidade para integrar negócios locais no projeto São Martinho. Uma praça cultural, sério Carlos. Sente-se, Antônio, respondeu. Carlos com calma. É uma proposta alternativa, não uma decisão definitiva. É uma loucura financeira, exclamou Antônio, ignorando o convite. Os investidores esperam um retorno de 22% no mínimo. Com essas mudanças, mal chegaríamos a 18%. 18% ainda é um excelente retorno, observou Carlos. O que está acontecendo com você? Perguntou Antônio, estudando-o como se buscasse sinais de doença. Primeiro frequenta esse café durante meses. Depois propõe reconsiderar nossa abordagem. E agora isso, não o reconheço. Carlos levantou-se e caminhou até a janela panorâmica, contemplando o bairro São Martinho à distância. Talvez essa seja precisamente a questão, respondeu, que estou começando a reconhecer a mim mesmo. Antônio o olhou com uma mistura de incredulidade e preocupação. Carlos, somos sócios há 15 anos. Vi você negociar com a dureza necessária para construir este império. Nunca se importou com o que fosse preciso sacrificar pelo bem da empresa. Talvez esse tenha sido meu erro, respondeu Carlos. Confundir sucesso com valor. Você soa como sua filha, observou Antônio com desdém. É isso você esteve falando com Beatriz. A menção de sua filha fez com que Carlos se virasse bruscamente. Sim, de fato. Encontrei-a por acaso trabalhando como mentora de arte a poucos quarteirões daqui, no mesmo bairro que planejamos demolir, e agora de repente você se importa com o patrimônio cultural e as comunidades locais, perguntou Antônio com sarcasmo. Vamos, Carlos, ambos sabemos que isto é um negócio, não uma obra de caridade. Não estou propondo caridade, rebateu. Carlos com firmeza. Estou propondo um modelo de desenvolvimento mais equilibrado. Um que possa ser rentável e ao mesmo tempo respeitoso com o que já existe. Antônio o estudou em silêncio, antes de falar novamente desta vez com um tom mais calculista. Isso tem a ver com aquela barista, não é, Maria Santos? Carlos manteve sua expressão impassível, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Meu Deus, Carlos, continuou Antônio, entre divertido e incrédulo. Um caso com uma barista sério. Se precisava de distração depois do divórcio, há opções menos complicadas. Não é o que você pensa, cortou Carlos com frieza, e agradeceria que não falasse dela nesses termos. Antônio levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Como quiser.
Mas lembre-se disto, temos investidores, temos compromissos, temos contratos em andamento. Você não pode simplesmente mudar todo o projeto porque se encantou com um café e sua dona. Estudaremos ambas as propostas, respondeu Carlos com tom definitivo. A original e a alternativa. E tomaremos a decisão baseando-nos em dados, não em suposições. Quando Antônio se foi visivelmente frustrado, Carlos tirou de sua gaveta o caderno de desenhos que Maria lhe havia emprestado dias atrás. Havia solicitado com a desculpa de mostrá-lo a um galerista amigo. Mas a verdade era que queria entender melhor sua visão do mundo através de seus traços. Um dos desenhos em particular o havia impactado. Mostrava o interior do café durante uma tarde tranquila, cada cliente absorto em sua própria atividade, mas conectado de alguma maneira com os demais. Maria havia capturado perfeitamente esse paradoxo, a solidão individual dentro de uma comunidade unida. No entanto, o que realmente o havia comovido era um autorretrato de Maria junto a Rafael, ambos sorrindo enquanto compartilhavam um momento de cumplicidade. Sob o desenho, uma frase escrita a lápis, o que realmente importa. Naquela mesma tarde, Carlos entrou no cantinho da Ana com passo decidido. O café estava inusualmente vazio e Maria limpava mesas com movimentos mecânicos, claramente preocupada. Precisamos conversar, disse Carlos sem preâmbulos, colocando o caderno sobre a mesa mais próxima. Maria o olhou com uma expressão indecifrável. Sobre o fato de que você é pai de Beatriz, ou sobre o fato de que sua empresa planeja demolir este edifício? Perguntou diretamente. Carlos ficou momentaneamente sem palavras. Rafael me contou tudo, explicou ela diante de seu silêncio. Depois da exposição, Beatriz e ele conversaram. Ela contou a ele quem você é realmente e o que sua empresa faz. Maria, Não, interrompeu ela levantando uma mão. Durante meses você veio aqui, observou nossas vidas, conheceu as pessoas que dependem deste lugar. Tudo enquanto planejava destruí-lo. A decepção em sua voz era mais dolorosa para Carlos que qualquer acusação irada. Inicialmente sim, admitiu ele. Mas as coisas mudaram, eu mudei. Por que deveria acreditar em você? Perguntou Maria, cruzando os braços. Carlos extraiu de sua pasta uma pasta e a colocou sobre a mesa. Porque estou desenvolvendo uma proposta alternativa. Uma que permitiria preservar o café e outros negócios locais, integrando-os em um desenvolvimento mais respeitoso com o bairro. Maria pegou a pasta com cautela e examinou as plantas preliminares. Nelas, o cantinho da Ana permanecia em sua localização original, mas renovado, formando parte de uma praça cultural que serviria como coração do novo complexo. Isso é real? Perguntou, levantando o olhar para ele. Ainda estamos avaliando sua viabilidade, respondeu honestamente. Mas sim, é real, tão real quanto o que descobri aqui nestes meses. Maria fechou a pasta e a devolveu com um gesto firme. Agradeço o esforço, Carlos, mas não preciso da sua caridade nem da sua culpa. O que preciso é de clareza e honestidade. Não é caridade, respondeu ele com convicção. É reconhecer o valor real deste lugar do que você construiu aqui. Maria o estudou em silêncio, como avaliando a sinceridade de suas palavras. E o que acontece com sua filha? Perguntou finalmente. Isto também faz parte de alguma estratégia para se reconciliar com ela. A pergunta direta e perspicaz revelou a Carlos que Maria entendia perfeitamente as complexidades de sua situação. E sonhei durante anos que ela seguiria meus passos, confessou. Quando escolheu um caminho diferente, interpretei como uma rejeição a tudo o que eu representava. Agora percebo que ela simplesmente viu o que eu havia esquecido, que há mais formas de valor do que as que se podem quantificar em uma planilha. Maria pareceu abrandar-se ligeiramente diante de sua vulnerabilidade. Sua filha é uma mulher extraordinária, disse. Fez mais por Rafael em 6 meses do que muitos de seus professores em anos. Vê algo nele que outros ignoram. Como você, observou Carlos. Como uma mãe, corrigiu Maria. Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. Vou devolver seu caderno, disse finalmente Carlos, mudando de assunto. Mas antes há algo que você deveria saber. Você tem um talento excepcional.
Minha oferta de apresentá-la a alguns galeristas continua de pé. Maria negou com a cabeça. Minha arte é pessoal, não profissional. Desenho para lembrar o que valorizo, não para vendê-lo. Às vezes, respondeu Carlos, o que mais valorizamos é precisamente o que deveríamos compartilhar com o mundo. A verdade, quando finalmente emerge à superfície, tem o poder de desmoronar fachadas cuidadosamente construídas, mas também, como Carlos estava descobrindo, tem o potencial de construir pontes sobre os abismos que nós mesmos criamos. A sede da Oliveira Desenvolvimentos fervilhava de atividade enquanto os executivos preparavam a apresentação para os investidores. Carlos, impecavelmente vestido, como sempre, repassava mentalmente os pontos-chave de sua proposta alternativa para o projeto São Martinho. Sabia que enfrentaria resistência, especialmente de Antônio, mas estava decidido a defender essa nova abordagem. 5 minutos, senhor Oliveira, anunciou sua assistente da porta. Quando entrou na sala de reuniões, percebeu imediatamente a atmosfera tensa. Os membros do conselho e os principais investidores o observavam com expressões que oscilavam entre a curiosidade e o ceticismo. Senhores e senhoras, começou Carlos com a confiança que o caracterizava. Hoje lhes apresentarei 2 caminhos possíveis para nosso desenvolvimento em São Martinho. Durante a hora seguinte, expôs meticulosamente ambas as propostas, a original, que implicava a demolição completa das estruturas existentes para construir um complexo de luxo homogêneo, e a alternativa que preservava certos elementos do bairro, incluindo o Cantinho da Ana, integrando-os em um desenvolvimento que respeitava o caráter do lugar. Como podem ver nas projeções financeiras, continuou, a proposta alternativa oferece um retorno inicial ligeiramente menor, 18%, frente aos 22% da original. No entanto, os estudos de mercado indicam um potencial de sustentabilidade a longo prazo, superior, já que responde a uma crescente demanda por autenticidade e conexão com o entorno. Antônio, sentado na outra extremidade da mesa, interveio com tom incisivo. O que meu sócio não está mencionando é que este súbito interesse pela autenticidade coincide curiosamente com sua recente amizade com a proprietária de um dos negócios que se beneficiariam desta proposta. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos manteve a compostura, embora sentisse como o sangue lhe fervia diante da insinuação. Minha relação pessoal com qualquer residente ou comerciante do bairro não é relevante para esta discussão, respondeu com frieza profissional. O que é relevante são as análises de mercado que indicam uma clara tendência para desenvolvimentos que preservam a identidade cultural dos bairros. Não estou propondo caridade, mas inteligência empresarial. Um dos investidores mais veteranos, um homem que havia apoiado Carlos desde seus inícios, levantou a mão. Escutei atentamente ambas as propostas, e devo dizer que encontro a alternativa intrigante. Em meus 50 anos de experiência imobiliária, vi como os desenvolvimentos que apagam completamente o existente acabam perdendo atrativo com o tempo, enquanto aqueles que preservam certo caráter tendem a se valorizar. Outros investidores assentiram, gerando um debate animado. A confrontação que Carlos havia antecipado começava a transformar-se em uma discussão genuína sobre o futuro da empresa e sua abordagem para o desenvolvimento urbano. Proponho, continuou o investidor veterano, que procedamos com a proposta alternativa como projeto piloto. Se funcionar como prevê Carlos, poderíamos estar à frente de uma nova tendência em desenvolvimento imobiliário. A votação final foi apertada: 7 a favor, 5 contra. A proposta alternativa seguiria adiante com a condição de que se mantivessem certos parâmetros mínimos de rentabilidade. Quando a reunião concluiu, Antônio aproximou-se de Carlos com expressão grave. Pode ser que tenha ganhado esta batalha, mas isto não terminou, advertiu em voz baixa. Você está se tornando fraco, Carlos, e neste negócio a fraqueza se paga caro. O que você chama de fraqueza, respondeu Carlos, eu chamo de evolução. Os tempos mudam e nós devemos mudar com eles. Poético, zombou Antônio. Perguntou-me se continuará pensando assim quando tudo isso desmoronar.
Naquela tarde, Carlos dirigiu até o cantinho da Ana com sentimentos mistos. Havia conseguido uma vitória importante, mas sabia que o caminho para a implementação estaria cheio de obstáculos, especialmente com Antônio, se opondo ativamente. O café estava inusualmente cheio. Uma faixa na entrada anunciava Exposição de Arte Comunitária Salvemos Nosso Bairro. Ao entrar, Carlos surpreendeu-se ao ver as paredes cobertas de fotografias, desenhos e pinturas que retratavam distintos aspectos do bairro: seus edifícios históricos, seus comércios tradicionais, seus residentes de toda a vida. Em um canto destacado, reconheceu os desenhos de Maria e as ilustrações de Rafael. Foi ideia de Beatriz, explicou Maria aparecendo ao seu lado. Ela disse que a melhor forma de defender o que amamos é mostrá-lo ao mundo. Carlos observou com orgulho sua filha, que explicava animadamente as obras a um grupo de visitantes. Beatriz o viu e, após um momento de dúvida, fez-lhe um pequeno gesto de reconhecimento com a cabeça. Não era reconciliação completa, mas sim um primeiro passo. "Posso falar com você um momento?", pediu Carlos a Maria, em particular. Ela assentiu e o conduziu ao pequeno escritório na parte de trás do café. O espaço, pequeno mas acolhedor, estava decorado com fotografias familiares e alguns de seus desenhos emoldurados. "Tenho notícias", anunciou Carlos uma vez que estavam sozinhos. O conselho diretor aprovou a proposta alternativa. O café permanece como parte de uma praça cultural que servirá de coração ao novo desenvolvimento. Maria o olhou com uma mistura de alegria e cautela. "É definitivo?", perguntou. "Tão definitivo quanto pode ser no mundo empresarial", respondeu honestamente. "Haverá obstáculos, especialmente de meu sócio Antônio, que não compartilha esta visão, mas temos apoio suficiente para seguir adiante." Maria permitiu-se então um sorriso genuíno, o primeiro que Carlos via desde a revelação de sua identidade. "Obrigada", disse simplesmente. "Não só pelo café, mas por todos que dependem dele." "Não me agradeça ainda", advertiu Carlos. "Ainda há detalhes a resolver. A renovação implicará mudanças, embora manteremos a essência do lugar. E precisaremos de sua colaboração para assegurar que se respeite o espírito do cantinho da Ana." Maria assentiu, processando a informação. "E quanto a Rafael?", perguntou. "Beatriz mencionou que você havia oferecido financiar bolsas para o programa de verão." "É verdade", confirmou Carlos, "mas não como favor pessoal. Criamos uma fundação corporativa para apoiar o desenvolvimento artístico em comunidades como esta. Rafael seria um dos vários beneficiários. Você sempre encontra forma de fazer com que suas boas ações pareçam decisões de negócios", observou Maria com um meio sorriso. "Talvez porque estou aprendendo que as melhores decisões de negócios são também boas ações", respondeu ele. O som da porta interrompeu sua conversa. Rafael entrou precipitadamente com expressão alarmada. "Mãe, há um homem lá fora colocando avisos nos negócios. Diz que é um anúncio oficial de desapropriação urbana." Carlos levantou-se imediatamente, seu rosto transformando-se em uma máscara de fúria controlada. "Deve ser um erro", disse, dirigindo-se rapidamente para a saída. Efetivamente, um funcionário estava colocando avisos oficiais nos estabelecimentos do quarteirão. Carlos arrancou um das mãos do homem e o leu com incredulidade crescente. Era uma notificação legítima, que anunciava o início de um processo de desapropriação por interesse público para um desenvolvimento urbano integral. "Quem autorizou isto?", exigiu Carlos ao funcionário. "Só estou fazendo meu trabalho." "Senhor", respondeu o homem nervosamente, "os documentos vêm com todas as assinaturas necessárias. Pode verificar você mesmo." Carlos examinou a documentação e sentiu como o sangue gelava em suas veias. Entre as assinaturas autorizantes estava a sua própria falsificada com habilidade junto à autêntica de Antônio. Seu sócio não havia perdido tempo em mover suas peças. Quando retornou ao café, encontrou Maria Rafael e Beatriz esperando expectantes. "É uma jogada de Antônio", explicou com gravidade. "Ele falsificou minha assinatura e acelerou um processo de desapropriação que havíamos descartado." "Ele pode fazer isso?", perguntou Beatriz indignada. "Legalmente não."
Mas criou uma situação que levará tempo para desenredar, respondeu Carlos. E tempo é precisamente o que não temos. Maria o olhou diretamente nos olhos, buscando algum indício de traição. Você sabia que isto podia acontecer? Perguntou com voz controlada. Sabia que Antônio resistiria, mas não esperava que chegasse tão longe, admitiu Carlos. Isto é praticamente um golpe interno na empresa. Um silêncio tenso se instalou no pequeno escritório. O que fazemos agora? Perguntou finalmente Rafael, vocalizando a pergunta que todos tinham em mente. Carlos endireitou os ombros, sua expressão transformando-se na do estrategista implacável que havia construído um império. Contra-atacar, respondeu com determinação. Antônio jogou sujo, mas não conhece todas as minhas cartas. No mundo dos negócios, como na vida, as batalhas mais difíceis não são aquelas que enfrentamos contra inimigos evidentes, mas as que travamos contra partes de nós mesmos que resistem à mudança. Carlos estava prestes a descobrir quanto estava disposto a arriscar para defender o que agora sabia que era verdadeiramente valioso. As 72 horas seguintes transcorreram em uma voragem de atividade. Carlos, utilizando toda a sua influência e recursos, convocou uma reunião de emergência do conselho diretor. Enquanto isso, o bairro São Martinho havia se convertido em um fervedouro de ativismo comunitário, com Beatriz e Rafael organizando protestos pacíficos e Maria coordenando reuniões com outros comerciantes afetados. A sede da Oliveira Desenvolvimentos nunca havia visto tal agitação. Os membros do conselho, alguns recém-chegados de viagens internacionais, ocupavam a sala de reuniões com expressões que oscilavam entre a confusão e a indignação. Isto é completamente irregular, declarou Carlos de pé diante da imponente mesa de mogno. Foi iniciado um processo de desapropriação utilizando uma falsificação da minha assinatura, contrariando uma decisão já tomada por este conselho. Antônio, sentado na outra extremidade, mantinha uma calma estudada. Não sei de que falsificação você fala, Carlos, respondeu com frieza calculada. Os documentos foram processados seguindo os protocolos habituais, baseados na aprovação original do projeto, que nunca foi formalmente revogada. Isso é uma mentira flagrante, exclamou Carlos, golpeando a mesa. Este conselho votou há apenas uma semana a aprovar a proposta alternativa para São Martinho. Como conceito a desenvolver, matizou Antônio, não como substituição oficial do plano original. Se revisarmos as atas, verá que foi aprovado como projeto piloto, sem invalidar as permissões já obtidas. Carlos olhou ao seu redor, consciente de que Antônio havia preparado meticulosamente sua estratégia. Vários membros do conselho pareciam dubitativos, presos entre duas versões contraditórias dos fatos. Proponho uma nova votação, declarou firmemente. Aqui e agora, com todos os membros presentes para esclarecer definitivamente nossa posição como empresa. Me oponho, interveio Antônio. Mudar de rumo agora, quando o processo já está em andamento, poderia nos expor a processos por parte de contratados e investidores com quem já temos compromissos assinados. O debate se estendeu por horas, com argumentos técnicos, legais e financeiros entrecruzando-se em uma batalha de vontades corporativas. Finalmente, o Conselho determinou suspender temporariamente tanto o processo de desapropriação quanto o desenvolvimento da proposta alternativa até que um comitê especial investigasse as irregularidades denunciadas por ambas as partes. Isto não é uma vitória, Carlos, advertiu Antônio quando saíam da reunião. Você só ganhou tempo e o tempo joga a meu favor. Cada dia de atraso custa dinheiro aos investidores, e eles não têm sua repentina sensibilidade por cafés decrépitos e baristas com talento artístico. Você subestima o que está em jogo, Antônio, respondeu Carlos. Não se trata só de um café ou de uma comunidade. Trata-se de que tipo de empresa queremos ser, que legado queremos deixar. Você sempre foi um idealista disfarçado de tubarão, zombou Antônio. Por isso formávamos uma boa equipe até que essa mulher o enfraqueceu. Você se engana, corrigiu Carlos. Maria não me enfraqueceu. Ela me lembrou algo que eu havia esquecido, que a verdadeira força não está em impor nossa vontade,
mas em reconhecer o valor do que outros construíram. Ao sair do edifício corporativo, Carlos encontrou um grupo de vizinhos e comerciantes do bairro São Martinho sustentando faixas de protesto. Entre eles, reconheceu clientes habituais do Café Rafael e, para sua surpresa, Beatriz, que liderava os cânticos. Quando a multidão o viu, fez-se um silêncio tenso. Para eles, continuava sendo o rosto do inimigo, o empresário implacável, cuja companhia ameaçava suas casas e negócios. Oliveira escuta, o bairro está na luta, gritou alguém e logo o cântico foi repetido por todos. Carlos deteve-se no alto das escadas, consciente de que qualquer coisa que dissesse poderia ser mal interpretada. Mas então viu Maria entre a multidão, observando-o com uma expressão que misturava esperança e resignação. «Peço um momento de atenção», exclamou elevando a voz para se fazer ouvir acima dos cânticos. «Meu nome é Carlos Oliveira e sou cofundador desta empresa. Quero que saibam que a situação atual não reflete a posição oficial da Oliveira. Desenvolvimentos. Estamos revisando internamente o processo irregular de desapropriação e lhes prometo pessoalmente que lutarei para que se respeitem os acordos que beneficiam tanto a comunidade quanto a empresa». Um murmúrio cético percorreu a multidão. Carlos continuou. «Não lhes peço que confiem em minhas palavras. Peço que julguem minhas ações nos próximos dias. Este bairro merece um desenvolvimento que preserve sua essência, não que a destrua, e essa é a visão que defenderei». Beatriz abriu caminho entre a multidão até ficar em frente a seu pai. «Palavras bonitas», disse com voz suficientemente alta para que todos a ouvissem. «Mas este bairro precisa de ações concretas, não promessas corporativas. Você está disposto a demonstrar de que lado está realmente pai?» A palavra pai, pronunciada em público pela primeira vez em anos, impactou Carlos mais que qualquer desafio empresarial. «Estou», respondeu com firmeza, «e começarei agora mesmo». Para surpresa de todos, Carlos tirou a gravata e se uniu aos manifestantes, colocando-se junto à sua filha e tomando uma das faixas. O gesto completamente impróprio do calculista empresário que todos conheciam gerou uma onda de murmúrios assombrados. «O que você está fazendo?» sussurrou Beatriz, genuinamente desconcertada. «Escolhendo um lado», respondeu ele simplesmente. «O correto». Os meios de comunicação que haviam acorrido para cobrir o protesto imortalizaram o momento Carlos Oliveira, o implacável magnata imobiliário, manifestando-se contra os métodos de sua própria empresa, junto aos vizinhos de São Martinho. Naquela noite, no cantinho da Ana, Carlos, Maria, Beatriz e Rafael se reuniram com um grupo de vizinhos e comerciantes para elaborar uma estratégia. O café, iluminado pela cálida luz ambiente, havia se convertido em um improvisado quartel-general de resistência. «O que fez hoje foi valente», reconheceu Maria enquanto lhe servia um café. «Mas também foi imprudente. Antônio utilizará isso contra você no conselho». «Sem dúvida», admitiu Carlos, «mas às vezes há que sacrificar posição para ganhar a partida». «Isto não é xadrez, pai», interveio Beatriz. «São as vidas e os meios de subsistência de pessoas reais». Carlos a olhou com renovado respeito. Sua filha havia se tornado uma mulher de convicções profundas, disposta a defendê-las com paixão e eloquência. «Você tem razão», concedeu. «E por isso preciso da ajuda de vocês. Conheço o mundo corporativo, sei como pensam os investidores e o que lhes importa. Mas vocês conhecem este bairro, sua história, seu valor real. Juntos podemos desenvolver uma estratégia que funcione para ambas as partes». Rafael, que havia permanecido calado durante a conversa, levantou repentinamente a mão. «Tenho uma ideia», disse com a insegurança própria de sua idade, mas com um brilho determinado no olhar. «E se demonstrássemos que preservar o bairro não só é o correto moralmente, mas também o mais inteligente economicamente?» Todos o olharam com curiosidade. «Explique-se», animou Carlos, intrigado pela proposta do jovem. «Meu professor de economia sempre diz que o valor não se mede só em euros, mas no que as pessoas estão dispostas a pagar por algo único», explicou Rafael. «Este bairro, com sua história e sua autenticidade, é único. Se pudéssemos demonstrá-lo, com dados reais, com testemunhos, com projeções financeiras alternativas...»
Carlos assentiu impressionado pela agudeza do raciocínio. Uma apresentação de impacto para os investidores, completou. Mostrar-lhes que há mais valor a longo prazo em preservar e integrar do que em demolir e reconstruir. Exatamente, confirmou Rafael. Beatriz poderia coordenar a parte cultural e histórica. Eu posso trabalhar nos testemunhos audiovisuais. Minha mãe conhece todos os comerciantes que poderiam contribuir com dados sobre o valor comunitário e o senhor sabe como falar a linguagem que os investidores entendem. Maria observava seu filho com orgulho evidente. Carlos reconheceu em Rafael o mesmo tipo de pensamento estratégico que ele havia cultivado, mas aplicado a um propósito muito mais nobre que a mera acumulação de riqueza. É um plano excelente, aprovou Carlos, mas temos que agir rápido. O comitê especial apresentará suas conclusões em uma semana e precisamos estar preparados para esse momento. Enquanto o grupo começava a distribuir tarefas e responsabilidades. Carlos notou que Maria o observava com uma expressão que não soube interpretar. Acontece algo? Perguntou quando conseguiu um momento a sós com ela. Estava pensando em como tudo isso é estranho, respondeu ela. Há 3 meses você era o cliente misterioso que me oferecia um lenço quando me via chorar. Agora está, arriscando sua posição na empresa que construiu para nos ajudar. A vida tem reviravoltas inesperadas, concedeu ele. A questão é, continuou ela, por que você faz isso realmente por Beatriz? Por algum tipo de redenção pessoal? Ou há algo mais? Carlos sustentou seu olhar consciente de que a resposta a essa pergunta era mais complexa do que ele mesmo havia querido admitir. Talvez por tudo isso, admitiu finalmente. E talvez também porque, nestes meses, descobri que há coisas que o dinheiro não pode comprar nem substituir, como este lugar, a comunidade que você criou aqui, e a forma como vive sua vida com autenticidade e propósito. Maria assentiu como se confirmasse algo que já sabia. Só espero que não se arrependa quando tudo isso terminar, disse em voz baixa. Seja qual for o resultado. O único arrependimento que tenho, respondeu Carlos, é ter demorado tanto para compreender o que realmente importa. Na vida, os momentos decisivos raramente se anunciam com trombetas ou sinais luminosos. Muitas vezes, chegam disfarçados de pequenas escolhas diárias de gestos aparentemente insignificantes que, acumulados, revelam quem realmente somos e o que estamos dispostos a defender. Os dias seguintes transcorreram em uma atividade frenética. O bairro São Martinho, tradicionalmente tranquilo, havia se transformado em um laboratório de resistência criativa. Cada canto contava uma história, cada negócio representava gerações de esforço e agora, graças à iniciativa de Rafael, tudo estava sendo documentado meticulosamente. No centro desta atividade, o cantinho da Ana funcionava simultaneamente como café-centro de reuniões comunitárias e estúdio improvisado, onde Rafael e seus amigos editavam vídeos de testemunhos de vizinhos e comerciantes. Carlos, enquanto isso, movia-se entre 2 mundos. Durante o dia, na sede corporativa, trabalhava discretamente para conter as manobras de Antônio, recolhendo provas de irregularidades no processo de desapropriação. Pelas tardes e noites no café, aportava sua experiência empresarial à estratégia comunitária, ajudando a traduzir o valor cultural e social do bairro a termos que os investidores pudessem compreender. Precisamos quantificar o intangível, explicou durante uma das reuniões, enquanto revisavam o rascunho da apresentação. Os investidores entendem de cifras, não de sentimentos, mas esse é precisamente o problema, rebateu Beatriz, passando uma mão pelo cabelo com frustração. Como você quantifica o valor de um lugar onde 3 gerações de uma família cresceram? Como coloca preço na memória coletiva? Não se trata de colocar preço, interveio Maria. Trata-se de demonstrar que essa memória, essa autenticidade, tem um valor de mercado real. Carlos a olhou com renovada admiração. Em poucas palavras, Maria havia captado a essência do desafio. Exatamente, confirmou. E para isso, precisamos de dados comparativos de desenvolvimentos similares. Casos onde a preservação de elementos históricos ou culturais tenha aumentado o valor imobiliário a longo prazo. Rafael, que digitava incansavelmente em seu laptop,
Levantou o olhar com entusiasmo. Já tenho vários exemplos, anunciou. Em Barcelona, em Nova York e em Berlim, desenvolvimentos que integraram elementos originais do bairro e agora valem muito, mais que construções totalmente novas nas mesmas zonas. Perfeito, aprovou Carlos. Agora precisamos de testemunhos de especialistas em desenvolvimento urbano sustentável que respaldem nossa posição. Tenho contatos na universidade que poderiam ajudar, ofereceu Beatriz. Urbanistas, sociólogos, economistas que estudaram o impacto do patrimônio cultural na valorização imobiliária. Enquanto continuavam trabalhando, Carlos observava a dinâmica que se havia estabelecido entre eles. Beatriz e Rafael, apenas conhecidos há uns meses, agora funcionavam como uma equipe perfeitamente sincronizada. Maria, com seu conhecimento profundo da comunidade, aportava perspectivas que nenhum estudo de mercado poderia capturar. E ele mesmo aplicando décadas de experiência corporativa a uma causa que nunca haveria imaginado defender. Era passada a meia-noite quando finalmente terminaram o rascunho da apresentação. O café estava vazio, exceto por eles quatro, rodeados de papéis computadores e xícaras de café vazias. Deveríamos descansar, sugeriu Maria, notando o cansaço nos rostos de todos. Rafael, amanhã você tem aula cedo. O jovem assentiu a contragosto, guardando seu trabalho antes de despedir-se. Beatriz também se dispôs a partir, mas não sem antes dedicar a seu pai um olhar que, pela primeira vez em anos, não continha reprovação, mas um reconhecimento tácito de seu esforço. Acompanho você até em casa, ofereceu Carlos quando ficaram sozinhos ele e Maria. Eu moro em cima, respondeu ela com um sorriso cansado apontando para o teto. Uma das vantagens de que seu negócio e seu lar estejam no mesmo edifício, ou uma desvantagem dependendo de como se olhe. Deve ser difícil desconectar, observou ele. É, admitiu Maria, enquanto recolhia as xícaras. Mas também tem seu lado positivo. Sempre estou perto do que me importa. Carlos a ajudou em silêncio a ordenar o local, um gesto doméstico, que nunca havia imaginado realizar umas semanas atrás. Posso perguntar algo pessoal? Disse finalmente. Maria assentiu, preparando-se mentalmente para qualquer pergunta sobre seu passado ou sobre o pai de Rafael. Por que você não desenvolveu profissionalmente seu talento artístico? Seus desenhos são extraordinários. A pergunta a surpreendeu. Não era o que esperava. Suponho que a vida tinha outros planos para mim, respondeu depois de uma pausa. Quando fiquei grávida de Rafael, estava prestes a solicitar uma bolsa para Belas Artes, mas as prioridades mudaram. Não me arrependo, acrescentou rapidamente. Rafael é o melhor que me aconteceu. Não são caminhos excludentes, assinalou Carlos com suavidade. Ser mãe e ser artista. Talvez não para alguém com recursos, concedeu Maria, mas quando tem que escolher entre fraldas e telas, entre aulas noturnas e horas extras para pagar o aluguel, as escolhas se tornam mais evidentes. Carlos sentiu uma pontada de culpa por todos os privilégios que havia dado por garantidos durante sua vida. Enquanto ele construía um império, pessoas como Maria lutavam diariamente para manter à tona o mais básico. E agora? Perguntou. Rafael já é praticamente um adulto. Você não pensou em retomar sua arte? Maria terminou de limpar a última mesa antes de responder. Às vezes sonho com isso, confessou. Mas parece um luxo que ainda não posso me permitir, especialmente com a situação atual do café. A arte nunca é um luxo, respondeu Carlos com convicção. É uma necessidade humana fundamental, como disse Beatriz em seu discurso. Maria sorriu ao reconhecer as palavras de sua filha. Talvez você tenha razão, mas primeiro preciso me assegurar de que este lugar sobreviva. Sobreviverá, afirmou Carlos com mais certeza do que sentia. Dou-lhe minha palavra. Cuidado com as promessas que faz a esta hora da noite, advertiu Maria com um sorriso cansado. Elas tendem a parecer mais fáceis de cumprir do que realmente são. Quando Carlos finalmente se foi caminhando pelas ruas silenciosas do bairro, sentiu uma estranha mistura de determinação e vulnerabilidade. Por um lado, a confiança em sua capacidade para navegar o mundo corporativo e vencer Antônio em seu próprio jogo. Por outro, o temor de falhar a estas pessoas que, contra todas,
As probabilidades haviam começado a confiar nele. No dia seguinte, a batalha tomou um rumo inesperado. Ao chegar a seu escritório, Carlos encontrou um envelope anônimo em sua escrivaninha. Dentro, fotografias suas com Maria, Rafael e Beatriz durante as reuniões no café, junto a uma nota breve. O conselho estará interessado em ver seu conflito de interesses documentado. Última oportunidade para reconsiderar sua posição. A ameaça era clara. Antônio planejava desacreditá-lo ante o conselho, sugerindo que sua defesa do bairro não respondia a considerações empresariais, mas a motivações pessoais. O mais preocupante era que, em certo sentido, Antônio não estava equivocado. Suas motivações haviam mudado. Já não se tratava só de cifras e projeções, mas de pessoas concretas de vidas reais, de um tipo de valor que não podia expressar-se em planilhas. Durante o almoço, Carlos reuniu-se discretamente com Francisco Almeida, o investidor veterano que havia apoiado sua proposta alternativa na reunião anterior. Antônio está recolhendo munição contra mim, explicou enquanto compartilhavam uma refeição em um restaurante afastado dos escritórios centrais. Planeja apresentar-me como emocionalmente comprometido, incapaz de tomar decisões objetivas sobre o projeto São Martinho. O homem mais velho o estudou com olhos perspicazes. E não está? Perguntou diretamente. Emocionalmente comprometido, quero dizer. Carlos considerou negar a acusação, mas optou pela honestidade. Estou, admitiu. Conheci as pessoas que vivem e trabalham ali. Vi o valor real do que estamos considerando demolir. E sim, desenvolvi conexões pessoais. Incluída essa mulherada do café, inquiriu Francisco com curiosidade, mas sem julgamento. Maria, especificou Carlos, sentindo a necessidade de dar-lhe seu nome, sua identidade. É uma mulher extraordinária, que criou algo valioso com recursos mínimos e sim a admiro, mais do que esperava. Francisco assentiu pensativo. Sabe qual tem sido o segredo do meu sucesso durante 50 anos neste negócio, Carlos? Intui o que está prestes a me dizer, respondeu com um sorriso. Entender que os negócios ao final do dia são sobre pessoas, não sobre edifícios. Não sobre terrenos, não sobre ativos. Pessoas, declarou o veterano investidor. Quando esquecemos isso, começamos a tomar decisões que parecem racionais no papel, mas que são profundamente irracionais na realidade. Carlos escutava com atenção, surpreso pela direção que tomava a conversa. Antônio acredita que o tenha encurralado porque você mostrou humanidade, continuou Francisco. Mas isso só demonstra o pouco que ele entende sobre liderança verdadeira. Os melhores líderes empresariais que conheci foram aqueles capazes de equilibrar números e pessoas, rentabilidade e propósito. Então me apoiará? Perguntou Carlos diretamente. Depende, respondeu Francisco. O que planeja fazer exatamente? Demonstrar que a proposta alternativa não só é eticamente superior, mas também empresarialmente mais inteligente a longo prazo, explicou Carlos. Temos dados testemunhos de especialistas, projeções comparativas. E apresentaremos tudo na reunião do comitê especial. Soa bem em teoria, concedeu Francisco. Mas Antônio jogará sujo, já está fazendo isso. Eu sei, reconheceu Carlos. Por isso precisamos de evidência irrefutável das irregularidades no processo de desapropriação. Evidência que comprometa diretamente Antônio, não a empresa. Francisco o olhou com renovado interesse. O que tem em mente? A verdadeira batalha nem sempre se trava no campo visível. Às vezes, as decisões mais determinantes ocorrem em conversas discretas, em alianças inesperadas, na capacidade de ver além do imediato para defender o que realmente tem valor duradouro. A manhã da reunião decisiva amanheceu com um céu limpo que contrastava com a tempestade que se aproximava nos escritórios da Oliveira Desenvolvimentos. Carlos, impecavelmente vestido com seu melhor terno, repassava mentalmente cada detalhe da estratégia, enquanto seu motorista o conduzia até a sede corporativa. Durante as últimas 24 horas, graças à ajuda discreta de Francisco Almeida e alguns contatos no departamento jurídico, havia conseguido recolher provas contundentes das manipulações de Antônio. Documentos alterados, e-mails comprometedores,
testemunhos de funcionários pressionados indevidamente. Um dossiê que, utilizado corretamente, poderia não apenas deter o processo de desapropriação, mas também questionar seriamente a posição de seu sócio na empresa. No entanto, enquanto contemplava a pasta que continha toda essa informação, uma dúvida o assaltava. Seria este o caminho correto? Utilizar essas provas significaria provavelmente o fim profissional de Antônio, um homem com quem havia construído um império durante 15 anos. Justificava o fim os meios. Seu telefone tocou interrompendo suas ponderações. Era Maria. Queria desejar-lhe boa sorte, disse ela quando Carlos atendeu. Rafael, Beatriz e todo o bairro estão atentos ao resultado. Obrigado, respondeu ele, sentindo como o peso de tantas expectativas assentava-se sobre seus ombros. Farei todo o possível para não decepcioná-los. Seja qual for o resultado, continuou Maria com voz firme. Quero que saiba que o que fez estas semanas já marcou uma diferença. Ajudou-nos a nos organizar, a encontrar nossa voz, a sentir que nossa luta importa. As palavras de Maria ressoaram profundamente em Carlos. Além do resultado corporativo, algo fundamental havia mudado pessoas que antes se sentiam impotentes diante das forças do desenvolvimento urbano, agora se sentiam capacitadas para defender o que valorizavam. Maria disse após uma pausa: há algo que devo perguntar. Se finalmente conseguirmos salvar o café e o bairro, o que você fará depois? Continuará exatamente igual ou há algo mais que desejaria para a sua vida? A pergunta pareceu surpreendê-la. Por que me pergunta isso agora? Respondeu ela. Porque hoje se decidirá muito mais que o destino de alguns edifícios, explicou Carlos. A decidir-se-á que tipo de futuro queremos construir. E me interessa saber que lugar ocupam seus sonhos nesse futuro. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se Maria estivesse considerando seriamente a pergunta pela primeira vez. Suponho que gostaria de ter tempo para pintar de novo, confessou finalmente. Não apenas desenhos em guardanapos ou esboços rápidos, mas obra verdadeira. E gostaria que Rafael pudesse estudar arte sem preocupações econômicas. E talvez expandir o café para incluir um pequeno espaço cultural. Carlos sorriu. Eram sonhos modestos para os padrões de alguém habituado a manejar milhões, mas profundamente significativos. Obrigado por compartilhar isso comigo, disse com sinceridade. Me dá ainda mais razões para lutar hoje. Quando chegou à sede corporativa, a tensão era palpável. O comitê especial, formado por 3 membros do conselho e 2 assessores externos, já estava reunido na sala de conferências principal. Antônio havia chegado cedo e conversava animadamente com um dos membros, projetando uma confiança que Carlos sabia ser calculada para intimidar. Bom dia a todos, saudou Carlos ao entrar, mantendo uma expressão neutra. Agradeço sua presença nesta reunião crucial para o futuro de nossa empresa. Os minutos seguintes transcorreram em formalidades protocolares, a apresentação do Comitê Estabelecimento de Regras para a sessão revisão dos antecedentes do caso. Finalmente, chegou o momento das exposições. Antônio foi o primeiro a tomar a palavra. Com a eloquência que o caracterizava, apresentou uma defesa aparentemente irrefutável do projeto original e do processo de desapropriação. O que estamos presenciando, concluiu com tom solene, é um caso lamentável de julgamento nublado por considerações pessoais. Meu sócio e amigo Carlos Oliveira permitiu que seus sentimentos por certos indivíduos do bairro São Martinho comprometessem sua visão empresarial. Para sublinhar seu ponto, projetou algumas das fotografias que havia enviado anonimamente a Carlos, imagens dele com Maria, Rafael e Beatriz no café, participando em reuniões comunitárias, até mesmo segurando faixas na manifestação. Estas imagens falam por si só, continuou Antônio. Carlos desenvolveu vínculos pessoais que o impedem de avaliar objetivamente o que convém a esta empresa e a nossos investidores. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos manteve a compostura consciente de que sua reação seria tão importante quanto suas palavras. Quando finalmente foi sua vez de falar, levantou-se com calma estudada. Não negarei a autenticidade dessas imagens,
começou surpreendendo a todos com sua franqueza. Efetivamente passei tempo conhecendo o bairro São Martinho, seus habitantes, seus comerciantes, suas dinâmicas comunitárias. E sim, desenvolvi respeito e apreço por muitas das pessoas que o habitam. Fez uma pausa, observando como Antônio sorria com satisfação antecipada, acreditando que Carlos estava cavando sua própria sepultura profissional. No entanto, continuou, longe de comprometer meu julgamento empresarial, este conhecimento direto me proporcionou uma visão mais completa e precisa do valor real que está em jogo. Uma visão que nenhum estudo de mercado abstrato poderia capturar. Durante a hora seguinte, Carlos apresentou meticulosamente a proposta alternativa, respaldada por dados comparativos de desenvolvimentos similares em outras cidades, testemunhos de especialistas urbanistas e projeções financeiras a longo prazo que demonstravam a viabilidade econômica de uma abordagem mais integradora. O que proponho, explicou, não é abandonar nossos objetivos de rentabilidade, mas alcançá-los de uma maneira mais sustentável e inteligente. Não se trata de escolher entre benefícios e responsabilidade social, mas de compreender que no mundo atual ambos os aspectos estão indissoluvelmente ligados. As expressões nos rostos dos membros do comitê foram transformando-se gradualmente de ceticismo a interesse genuíno. Até mesmo Antônio parecia momentaneamente desconcertado pela solidez dos argumentos. Finalmente, Carlos abordou o tema mais delicado. Quanto ao processo de desapropriação iniciado recentemente, disse com tom grave, tenho a obrigação ética e legal de informar a este comitê que foi realizado mediante procedimentos irregulares que comprometem seriamente a integridade de nossa empresa. Abriu então a pasta que havia mantido fechada até aquele momento e começou a distribuir cópias dos documentos entre os membros do comitê. Como podem comprovar, continuou, enquanto os assistentes revisavam os papéis com expressões de crescente assombro, foi falsificada minha assinatura em múltiplos documentos, pressionou-se indevidamente funcionários públicos e ocultaram-se deliberadamente as decisões tomadas por este mesmo conselho há apenas umas semanas. Antônio levantou-se bruscamente, seu rosto congestionado pela ira e surpresa. Isto é uma calúnia, exclamou. Uma manipulação desesperada para desviar a atenção de seu próprio conflito de interesses. Francisco Almeida, que havia permanecido em silêncio até esse momento, interveio com a autoridade que lhe conferiam seus anos de experiência. A autenticidade destes documentos pode verificar-se facilmente, assinalou com calma. Sugiro que o comitê solicite uma análise pericial independente antes de tomar qualquer decisão. Um tenso silêncio apoderou-se da sala enquanto os membros do comitê trocavam olhares de preocupação. Finalmente, a presidente do comitê tomou a palavra. Dada a gravidade das acusações por ambas as partes, este comitê requer tempo adicional para avaliar toda a documentação apresentada, declarou. Enquanto isso, suspende-se imediatamente qualquer ação relacionada com o projeto São Martinho, incluído o processo de desapropriação até nova ordem. A reunião concluiu em um ambiente de confusão e incerteza. Enquanto os assistentes abandonavam a sala, Antônio aproximou-se de Carlos com expressão ameaçadora. Isto não terminou, murmurou em voz baixa para que só Carlos pudesse ouvi-lo. Você cruzou uma linha que não tem retorno. A linha você cruzou, respondeu Carlos com firmeza, quando decidiu colocar suas ambições pessoais acima da integridade da empresa que construímos juntos. Antônio o olhou com uma mistura de raiva e desprezo antes de partir precipitadamente. Carlos permaneceu sozinho na sala de conferências, consciente de que acabava de alterar irrevogavelmente o curso de sua vida profissional e pessoal. Ao sair do edifício, surpreendeu-se ao encontrar Beatriz esperando no vestíbulo. "O que faz aqui?" perguntou genuinamente desconcertado. "Pensei que pudesse precisar de apoio", respondeu ela com um sorriso tênue, independentemente do resultado. O gesto, tão inesperado quanto significativo, comoveu profundamente Carlos. Era a primeira vez em anos que sua filha mostrava preocupação por ele, de maneira tão explícita. "Obrigado", disse simplesmente, incapaz de elaborar mais,
sem arriscar-se a que sua voz quebrasse pela emoção. E então? Perguntou Beatriz, enquanto caminhavam juntos para a saída. Como foi? Complicado, respondeu Carlos honestamente. Apresentei as provas contra Antônio, mas também expus claramente meu envolvimento pessoal com o bairro. Referese a mãe e a Rafael? Perguntou Beatriz diretamente utilizando mãe para referir-se a Maria de uma maneira que surpreendeu Carlos. Entre outros, confirmou ele estudando a reação de sua filha. Mãe. Beatriz encolheu os ombros, com um sorriso. Maria é mais mãe para aqueles garotos do Centro Cultural que muitas mães biológicas que conheço, explicou. E Rafael, bem digamos que me lembra um irmão mais novo que nunca tive. Carlos assentiu, compreendendo subitamente a conexão que se havia formado entre Beatriz e a família de Maria. Sabe qual é a maior ironia? Continuou Beatriz. Que tivemos que chegar quase ao ponto de demolir seu café para que você e eu voltássemos a ter uma conversa real. A vida tem formas estranhas de reconectar-nos com o que importa, refletiu Carlos. Quando chegaram ao cantinho da Ana, encontraram o café cheio de vizinhos e comerciantes que esperavam notícias. Maria, de pé atrás, do balcão foi a primeira a vê-los entrar. Sua expressão ansiosa transformou-se em uma de alívio ao notar a calma no rosto de Carlos. Ainda não está ganho, advertiu ele quando todos se aproximaram expectantes, mas conseguimos deter temporariamente o processo de desapropriação enquanto o comitê investiga as irregularidades. Um murmúrio de esperança percorreu o local. Rafael abriu caminho entre a multidão para aproximar-se de Carlos. Você usou nossas pesquisas, os dados comparativos e os testemunhos? Perguntou com o entusiasmo próprio de sua juventude. Foram cruciais, confirmou Carlos gratificado pelo sorriso orgulhoso que iluminou o rosto do jovem. De fato, vários membros do comitê ficaram particularmente impressionados pela qualidade da análise. Enquanto a notícia se propagava pelo café gerando pequenas celebrações espontâneas, Carlos buscou um momento para falar a sós com Maria. Há algo mais que deve saber, disse-lhe em voz baixa, conduzindo-a para um canto tranquilo. Ao expor as manipulações de Antônio também, tive que reconhecer abertamente meus vínculos pessoais com o bairro, com você, com Rafael, com todos que frequentam este lugar. Maria o olhou com preocupação. Isso o prejudicou? Perguntou. Provavelmente, admitiu Carlos. Mas não me arrependo. Era a única forma de ser completamente honesto tanto com o comitê quanto comigo mesmo. E o que isso significa para nós? Inquiriu Maria, sustentando seu olhar com firmeza. Para este lugar, significa que aconteça o que acontecer com minha posição na empresa, continuarei defendendo este projeto alternativo, respondeu Carlos. Mas também significa que devo perguntar-lhe algo importante. Maria esperou em silêncio, intuindo a seriedade do que estava por vir. Se conseguirmos preservar o café e desenvolver o projeto como o concebemos, você consideraria ser parte da equipe que o gerencia, não como empregada, mas como sócia. Alguém que aporte sua visão, seu conhecimento da comunidade e seu talento. Artístico. A proposta a tomou completamente de surpresa. Está falando sério? Perguntou, escrutinando seu rosto, em busca de sinais de condescendência ou caridade disfarçada. Nunca falei mais sério, assegurou Carlos. Não se trata de salvá-la, Maria. Trata-se de reconhecer que pessoas como você, com sua sensibilidade e sua conexão genuína com este lugar, são exatamente o que precisamos para criar algo verdadeiramente valioso. Maria guardou silêncio, processando a proposta. Finalmente, com uma mistura de cautela e esperança, respondeu. Teria que pensar. Não sou empresária, Carlos. Sou barista-mãe e, em meus bons dias, artista. Precisamente por isso, precisamos de você, insistiu ele. Porque vê valor onde outros só veem propriedades. Porque entende que um lugar como este é muito mais que paredes e móveis. Antes que Maria pudesse responder, o telefone de Carlos tocou com insistência. Era Francisco Almeida. Carlos, você precisa voltar imediatamente, disse sem preâmbulos. Antônio convocou uma reunião de emergência do conselho completo. Está tentando forçar uma votação para removê-lo como CEO.
A notícia, embora esperada, caiu como um golpe físico. Carlos olhou para Maria, que havia captado a gravidade da conversa por sua expressão. Vou para lá, respondeu antes de desligar. Depois, dirigindo-se a Maria, acrescentou: Antônio está contra-atacando. Tenta me expulsar da empresa. Vá, respondeu ela com firmeza. Faça o que deve fazer. Estaremos aqui quando terminar. Carlos assentiu profundamente agradecido por sua compreensão. Quando estava prestes a partir, Maria acrescentou: E Carlos, qualquer que seja o resultado, lembre-se que o que construiu aqui neste bairro com estas pessoas é tão valioso quanto qualquer arranha-céu. Com essas palavras ressoando em sua mente, Carlos retornou à sede corporativa, preparado para a batalha mais importante de sua carreira. O conselho diretor completo estava reunido quando chegou. Antônio, de pé na extremidade da mesa, interrompeu seu discurso quando Carlos entrou na sala. Ah, aqui está o homem em questão, anunciou com falsa cordialidade. Justo a tempo para escutar, porque sua conduta recente constitui uma grave violação de suas responsabilidades fiduciárias. Carlos percorreu a mesa com o olhar avaliando cada um dos diretores presentes. Alguns evitavam seu olhar, outros o observavam com curiosidade e uns poucos, como Francisco Almeida, ofereciam-lhe discretos gestos de apoio. Antes que continue, Antônio, interveio com calma. Gostaria de saber exatamente o que está propondo ao conselho. Algo muito simples, respondeu Antônio com um sorriso tenso. Sua suspensão temporária como CEO, enquanto se investigam suas ações recentes que comprometeram gravemente os interesses desta empresa. Durante esse período, eu assumiria a direção executiva. Carlos assentiu lentamente, como se considerasse seriamente a proposta. Depois, com movimentos deliberados, extraiu de sua pasta um segundo conjunto de documentos e começou a distribuí-los entre os diretores. Nesse caso, disse enquanto todos examinavam os papéis com crescente assombro: Vejo-me obrigado a apresentar evidência adicional que não quis expor na reunião do comitê esta manhã. Os documentos eram ainda mais incriminatórios que os anteriores e-mails onde Antônio discutia com terceiros como manipular avaliações para desvalorizar artificialmente propriedades do bairro São Martinho, comunicações com funcionários corruptos, e inclusive um plano para desviar fundos corporativos para contas pessoais uma vez completado o projeto. Isto é, fabricação, balbuciou Antônio, sua confiança visivelmente quebrada pela primeira vez. Manipulação digital. Tudo pode verificar-se, respondeu Carlos com firmeza. As datas, os servidores de e-mail, as assinaturas digitais. Mas essa não é a questão principal que quero colocar hoje. Ergueu-se completamente, olhando cada um dos diretores nos olhos antes de continuar. A verdadeira questão é que tipo de empresa queremos ser. Uma que sacrifica comunidades inteiras por uns pontos percentuais adicionais de rentabilidade, ou uma que entende que o desenvolvimento sustentável e respeitoso não só é eticamente superior, mas também economicamente mais inteligente a longo prazo? A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto os diretores processavam tanto as revelações sobre Antônio, quanto a visão alternativa que Carlos propunha. Nesse momento crítico com sua carreira e seu legado em jogo, Carlos compreendeu que fosse qual fosse o resultado da votação, já havia tomado a decisão mais importante: escolher um caminho autêntico, coerente com os valores que realmente importavam. Um ano havia transcorrido desde aquela tumultuosa reunião do conselho diretor. A Praça São Martinho, anteriormente, um modesto cruzamento de ruas rodeado de edifícios envelhecidos, havia se transformado em um espaço vibrante, onde o antigo e o novo coexistiam em harmoniosa integração. No coração da praça, o cantinho. Daana permanecia como testemunho vivo de resistência e reinvenção. O café havia sido renovado, respeitando sua essência original, mas agora incluía uma pequena galeria no segundo andar, onde artistas locais, incluída Maria, expunham regularmente suas obras. Carlos Oliveira, vestido com um traje casual, que teria resultado impensável em sua anterior encarnação corporativa, ajustava as luzes
para a inauguração da primeira exposição individual de Maria. Você acha que esta iluminação ressalta suficientemente as cores? Perguntou, estudando criticamente o efeito sobre uma grande tela que mostrava o interior do café durante uma concorrida tarde. É perfeita, respondeu Maria, colocando a etiqueta junto à obra. De fato, tudo está perfeito. A transformação de Maria durante aquele ano havia sido tão notável quanto a do próprio bairro. Graças à bolsa que havia obtido através da nova Fundação Oliveira para as Artes Comunitárias, pudera dedicar parte de seu tempo a desenvolver seriamente seu trabalho artístico enquanto seguia administrando o café com a ajuda de Rafael e outros jovens do bairro. Não posso acreditar que realmente esteja acontecendo, confessou, observando a sala repleta de suas criações. Quadros que capturavam a vida cotidiana do bairro, retratos de seus habitantes, cenas que mesclavam realismo e elementos oníricos para transmitir a magia do ordinário. Eu sempre soube que aconteceria, respondeu Carlos com um sorriso cúmplice. Você só precisava de tempo e espaço para criar. Da janela da galeria, apreciava-se a praça completa com sua mistura de edifícios históricos restaurados e novas construções desenhadas para complementar, não para dominar a arquitetura original. Residentes de toda a vida compartilhavam o espaço com novos vizinhos atraídos pelo caráter único do lugar, criando uma comunidade diversa, mas coesa. O projeto São Martinho havia se convertido em um estudo de caso para desenvolvedores urbanos de todo o país, um exemplo de como o respeito pelo patrimônio cultural podia coincidir com a viabilidade econômica. E Carlos, embora já não ostentasse o título de CEO da Oliveira Desenvolvimentos, seguia envolvido como assessor especial para projetos sustentáveis, uma posição que lhe permitia influir na direção da empresa sem as pressões diárias da gestão executiva. A porta da galeria se abriu, dando passagem a Beatriz e Rafael, que haviam estado colocando os últimos detalhes para a recepção no andar térreo. Tudo pronto lá embaixo, anunciou Beatriz. Os convidados começarão a chegar em meia hora. Rafael, que agora cursava seu primeiro ano na Escola de Belas Artes, graças a uma bolsa completa, acrescentou com entusiasmo. E confirmaram sua presença 2 galeristas importantes, um de Barcelona e outro de Paris. Maria tentou disfarçar seu nervosismo com um sorriso. Suponho que é tarde demais para cancelar tudo e voltar a servir cafés, não é? Tarde demais, confirmou Carlos, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Além disso, o mundo merece ver sua obra. Os 4 contemplaram a sala em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos e recordações. O que havia começado como um conflito entre interesses opostos havia se transformado em algo que nenhum teria imaginado, uma família pouco convencional unida pela arte, a diversidade superada e o reconhecimento mútuo. Antônio Costa havia renunciado discretamente a Oliveira Desenvolvimentos, após a revelação de suas atividades irregulares, evitando um escândalo público, mas perdendo toda a influência no setor imobiliário. Os rumores indicavam que havia se estabelecido no estrangeiro, longe das consequências de suas ações. Francisco Almeida havia assumido temporariamente a direção executiva da empresa, implementando mudanças significativas em sua abordagem e filosofia. Sob sua liderança, a Oliveira Desenvolvimentos havia começado a especializar-se em projetos de revitalização urbana que respeitavam o tecido social existente, enquanto criavam oportunidades para o crescimento econômico sustentável. Em que está pensando? Perguntou Maria a Carlos, notando sua expressão contemplativa, enquanto observava a praça pela janela. No invisível, respondeu ele após uma pausa. Em como o realmente valioso frequentemente é o que não pode quantificar-se, nem comprar-se. As conexões humanas, o sentido de pertencimento à autenticidade. Passei décadas construindo arranha-céus sem entender que a verdadeira riqueza estava em lugares como este. Maria assentiu, compreendendo perfeitamente a que se referia. Durante aquele intenso ano, sua relação havia evoluído gradualmente, da desconfiança inicial a uma amizade profunda e finalmente a um amor maduro,
que não necessitava de grandes gestos românticos para sustentar-se. Como o próprio bairro que haviam lutado por preservar seu vínculo, havia se construído sobre fundações autênticas, resistentes às pressões externas. Cada manhã, continuou Carlos, quando acordo e vejo esta praça de nossa janela, penso no homem que era antes de entrar em seu café pela primeira vez. Lembro dele quase como de um estranho alguém que confundia preço com valor, poder com propósito. Você era quem precisava ser então, respondeu Maria com suavidade. Como todos nós, o importante é que teve a coragem de mudar quando a vida lhe mostrou outra possibilidade. A porta voltou a abrir-se. Desta vez era uma jovem mulher com um bebê nos braços. Helena, a ex-esposa de Carlos, que havia retornado a Lisboa após anos no estrangeiro e que, para surpresa de todos, havia se convertido em uma aliada inesperada do projeto e em amiga de Maria. Aqui está a artista do momento, exclamou, aproximando-se para beijar Maria em ambas as faces. Depois, dirigindo-se a Carlos, acrescentou, e aqui está o avô mais orgulhoso de Lisboa. Carlos sorriu enquanto tomava, nos braços, sua neta de 6 meses, Luísa, fruto do matrimônio de Beatriz com um professor de música que havia conhecido no Centro Cultural. A pequena representava para ele a promessa de um futuro onde os erros do passado pudessem ser substituídos por novas possibilidades, onde os ciclos de distanciamento e ressentimento pudessem transformar-se em conexões renovadas. Deveríamos descer, sugeriu Beatriz, consultando seu relógio. Os primeiros convidados estarão chegando. Enquanto desciam pela escada que conectava a galeria com o café, Carlos observou como Maria saudava pelo nome cada pessoa que entrava. Alguns eram clientes habituais do café, outros vizinhos do bairro, alguns críticos e investidores artísticos. Para Maria, todos mereciam a mesma atenção sincera, o mesmo interesse genuíno por suas vidas. Em um momento da noite, enquanto Maria estava ocupada explicando seu processo criativo, a um grupo de entusiastas colecionadores, Carlos encontrou-se junto a Rafael, frente a um dos quadros mais imponentes da exposição. Intitulado simplesmente Encontro, mostrava o momento exato em que Carlos havia entrado pela primeira vez no café, oferecendo seu lenço a Maria. A obra capturava magistralmente não só a cena física, mas também a tensão emocional às vidas díspares, a ponto de entrecruzar-se irrevogavelmente. É incrível como ela se lembra com tanto detalhe, comentou Carlos, comovido pela precisão com que Maria havia recriado aquele dia chuvoso. Ela não se lembra, respondeu Rafael com um sorriso. Tinha-o desenhado. Nesse mesmo dia, depois que você saiu, fez um esboço rápido em seu caderno. Disse que havia algo em você que precisava capturar, embora não soubesse exatamente o que. A revelação surpreendeu Carlos. Nunca havia imaginado que aquele primeiro encontro tivesse impactado Maria o suficiente para inspirar um desenho imediato. Suponho que ambos sentimos que algo importante havia ocorrido, embora não pudéssemos nomeá-lo então, refletiu. Minha mãe sempre teve um dom para ver o que outros ignoramos, respondeu Rafael com orgulho. Diz que a arte verdadeira consiste em fazer visível o invisível. A noite continuou com um sucesso retumbante. Os críticos elogiaram a autenticidade e força emocional do trabalho de Maria. Os galeristas solicitaram reuniões para discutir exposições futuras, e os vizinhos expressaram seu orgulho por ver uma dos seus, reconhecida por seu talento. Quando os últimos convidados se foram passada a meia-noite, Maria, Carlos, Beatriz, Rafael e Helena permaneceram no café celebrando intimamente com uma garrafa de espumante e conversas relaxadas. Por Maria, brindou Beatriz levantando sua taça. Por sua coragem para perseguir seus sonhos, mesmo quando pareciam impossíveis. Pelo cantinho da Ana, acrescentou Rafael, que seguirá sendo um lar para todos nós, aconteça o que acontecer. Pelas segundas oportunidades, continuou Helena, trocando um olhar significativo com Carlos, e pela família que escolhemos criar, além dos laços de sangue. Quando chegou a vez de Carlos, tomou um momento para olhar cada um dos presentes antes de falar. Pelo que realmente importa, disse finalmente, utilizando as palavras que havia visto escritas sob o autorretrato de Maria 1 ano atrás, e por ter a coragem de reconhecê-lo antes que seja tarde demais.
Maria, visivelmente emocionada, levantou sua taça para o brinde final. Por todos nós, disse simplesmente. Por esta jornada inesperada que nos reuniu. Mais tarde, quando Carlos e Maria subiam as escadas para o apartamento, que agora compartilhavam sobre o café, ele deteve-se frente a um pequeno desenho emoldurado que pendia no patamar. Era um dos primeiros esboços que Maria havia feito dele sentado junto à janela do café, observando a chuva com expressão pensativa. "Sabe o que vejo quando olho este desenho?" perguntou. "Um homem bonito com terno caro", brincou Maria. "Vejo alguém que estava perdido sem sabê-lo", respondeu ele com seriedade. Alguém que havia construído um império, mas que havia esquecido de construir uma vida. Maria entrelaçou seus dedos com os dele, compreendendo perfeitamente o que queria dizer. "E agora o que vê quando se olha no espelho?" perguntou suavemente. Carlos sorriu um sorriso genuíno que iluminava seus olhos de uma maneira que raramente havia acontecido em sua vida anterior. "Vejo alguém que finalmente encontrou seu caminho para casa", respondeu. "Não a um edifício ou um endereço, mas ao lugar onde seu coração pode descansar em paz." Enquanto entravam em seu lar compartilhado com vistas para a praça que haviam lutado juntos por preservar Carlos, compreendeu que a verdadeira riqueza não consistia em possuir coisas, mas em valorizar o inestimável, o amor que não se pode comprar. A comunidade que não se pode fabricar, a autenticidade que não se pode fingir. E nesse entendimento, encontrou uma plenitude que nenhum sucesso corporativo poderia ter-lhe proporcionado. Às vezes, o destino nos leva exatamente onde precisamos estar, mesmo que seja o último lugar onde teríamos imaginado nos encontrar. E, nesses desvios inesperados, nessas coincidências que parecem casualidades, esconde-se a possibilidade de descobrir não só novos horizontes, mas também nosso verdadeiro ser, esse que sempre esteve ali esperando pacientemente para ser reconhecido.